Atributo número 4. A união da consciência com a alma tem início quando a oração ou a súplica é desenvolvida no ser. A súplica pela união com o mais alto. E a resposta da alma a esta súplica vai formando uma ponte, e então esta união começa a se consumar nos níveis elevados do mental e do intuitivo. Aí então trata-se de nós irmos aprendendo com a consciência a acompanhar o ser interior, o ser interno nos seus movimentos. O ser interior é a mesma consciência, mas num nível mais profundo. E a consciência superficial, a consciência humana, vai acompanhando esses movimentos, vai aprendendo a fazer isso. E a consciência humana vai, no acompanhar isto, percebendo a vocação para o serviço. A vocação para o serviço é desse eu interno. E quando a consciência humana começa a acompanhá-lo, então ela desperta também para isso. E nesta etapa é que o corpo mental e o corpo etérico físico vão ficando em sossego e em harmonia. E pelo fio de vida que a alma liga com estes corpos, com o mental e com o etérico físico, por este fio vai passando aquele equilíbrio que esses corpos precisam e que esses corpos devem manifestar enquanto vivem. E nós vimos que o corpo mental e o corpo etérico físico podem não reagir negativamente ao processo de união da consciência com a alma. E a prática da oração é o caminho para se viver este processo, mantendo o corpo mental e mantendo o corpo etérico físico em sossego, sossegados, harmonizados e quietos. Então esta consciência que está procurando esta união com a alma, dá início a um outro processo. Não espera terminar esta união para iniciar o outro processo. Este outro processo entra quando esta união está em fase de preparação ou de consumação. E tudo isto é gradual. E dependendo então do grau que esta união já atingiu, e dependendo do grau de sossego e de calma e de harmonia que os corpos conseguiram aqui no nível externo, então esta segunda etapa tem início, que é representada por este atributo reverenciar perpetuamente. Quem reverencia é esse ser que dentro da alma começa a se reconhecer como filho, filho de uma fonte. Neste corpo da alma, a consciência reconhece a sua fonte de origem, que está mais alta. Então esta consciência se sente um filho. E é este filho, quando ele se descobre que ele veio de uma fonte, que a fonte está se tornando conhecida. Então este filho, esta consciência aí já elevada, ela reverencia. E no reverenciar, esta consciência sai do tempo e do espaço que ela conhecia até hoje. E quando ela começa a reverenciar, ela não para mais.
por isso é que é perpetuamente. Aí dentro, a reverência não é no tempo e nem no espaço. E o Filho e nós, quando descobrimos esta fonte, passamos a reverenciar desta forma. E a resposta a essa reverência vem de um nível mais profundo. Então, para este Filho, para esta consciência que se encontra ali, começa a surgir um núcleo mais forte, uma meta mais poderosa, uma meta mais amorosa, muito mais do que aquilo que esta consciência conheceu até agora. Então, este Filho identifica isto tão poderoso de onde ele partiu como Pai. Estas palavras são humanas, mas elas têm a energia específica destas situações. Então, quando uma consciência se eleva, ela é um filho de algo muito impessoal, de algo muito grande. E o seu pai também é algo muito grande, é algo muito amplo. E dependendo do grau de reverência que ali é desenvolvido, esta consciência de filho e esta consciência de pai vai evoluindo, vai progredindo. E isto, dentro de um equilíbrio da consciência única, é muito importante, porque esta consciência já entrou no caminho superior, esta consciência já entrou no caminho de, numa próxima etapa, deixar de se sentir um indivíduo separado do todo. Mas o caminho é este, é um caminho de filiação, mas uma filiação neste nível e com estas energias. Então, o atributo reverenciar perpetuamente, que nós podemos desenvolver dentro da consciência monástica, este atributo diz respeito à consciência do indivíduo quando descobre a energia da fonte que o criou, quando começa a entrar em contato com esta energia da fonte que o criou. E esta fonte está mais alta, esta fonte está na mônada. Este pai é a mônada, este pai é o espírito, este pai é aquele plano, é aquele nível de onde esta alma saiu, onde esta alma nasceu. Na reverência, esta consciência não distingue ainda bem se isto tudo que ela recebe, se vem deste pai que ela está aprendendo a distinguir, mas às vezes ela percebe como se viesse de uma outra região. Ela começa a perceber outro estado que lhe passa a mesma coisa. E esta consciência passa por um período de aprendizagem entre distinguir diretamente esta energia do Pai, da fonte, da mônada, ou uma energia diversa que nós reconhecemos como um templo maior. Então aqui a consciência, na sua evolução, começa a perceber a mônada e começa a perceber um outro estado aonde ela também está. Mas quem está nesse outro estado é a mônada, não é ela. Ela está recebendo isto por reflexo. É a mônada que está naquele templo interno. É a mônada que está naquele templo maior. É a mônada que se encontra já consciente neste templo maior, que é um núcleo dentro de um centro planetário,
no interior da consciência planetária. E para efeito dos estudos destes atributos, nós chamamos este templo maior, aonde as mônadas estão aprendendo e aonde as mônadas estão se preparando, este núcleo interno de Mirna Jade. Então esta consciência reverente, esta consciência nossa, bem consciente, encontra-se aonde a mônada está. Encontra-se neste templo maior. E ela vai recebendo por reflexo tudo isto, o que a mônada está recebendo aí. Nem sempre esta consciência vê claramente o que está se passando, mas ela percebe claramente que existe uma vida, que existe uma harmonia e que existe um destino também no nível deste Pai, no nível deste núcleo profundo, e existe também tudo isto aqui no nível da Terra. Então, para esta consciência viver estas coisas, de estar num templo maior, sem saber bem aonde está, de estar reconhecendo o Pai, aonde ela deve entrar totalmente, através do processo neste templo, e viver tudo aquilo que ela deve viver aqui na vida externa, aqui na vida material, ou na vida mental e na vida física, se esta consciência está encarnada, então aí esta consciência precisa de ajudas que ela terá, mas a ajuda que ela tem é para ajudá-la a se reconhecer dentro desta mônada, a se encontrar em casa, a se encontrar bem dentro desta casa paterna, dentro deste núcleo monádico, dentro, no centro deste espírito. Quando esta consciência está aí, ela tem aí a impressão de que tudo está se dando como é para se dar. Então esta consciência vai experimentando nesses contatos com o Pai e nesses contatos com este templo maior, esta consciência daqui vai percebendo como as coisas são e como as coisas devem ser no plano da consciência. E quando esta consciência se volta para cá, aonde ela tem uma tarefa, aonde ela tem ainda um caminho, e que ela vê a diferença de densidade e vê a diferença de condições, porque lá no templo maior as condições são as condições que para aquela consciência são as ideais, as adequadas, as corretas, as perfeitas. E aqui são condições onde ela tem um serviço a prestar. Então ela não está aqui da mesma forma que está lá. Ela está aqui numa espécie de luta, porque aqui não há como ser perfeito, aqui não há como encontrar a energia perfeita para fazer o trabalho que ela já tem consciência que é para ser feito. Claro, se fosse tudo igual, não seriam dois níveis. Se fosse tudo semelhante, se tudo correspondesse, não haveria um plano lá e outra realidade aqui. Então esta consciência tem que passar por isto até ela desenvolver completamente a compaixão. Ela passa por isto e com todos esses contatos internos e com esta reverência perpétua na qual ela já se encontra, que ela não pode abandonar. Então aí ela vai aprendendo a desenvolver a compaixão. E esta mônada não pode partir deste templo maior,
para um outro destino. Esta mônada não pode partir para uma escola interna, numa outra consciência planetária. Esta mônada não pode, eventualmente, mudar de linha evolutiva, enquanto esta compaixão não está totalmente desenvolvida. Compaixão quer dizer não abandonar nada, incluir tudo, seja o que for. Então aí esta mônada está pronta. E a consciência, esta consciência externa, esta consciência mental que está passando por isso, que está passando por todo este processo, desenvolve aqui na matéria energias e serviços que uma consciência que não está passando por este processo não pode desenvolver. Então, estes templos maiores, esta reverência que se cultiva nesses templos e o contato desta consciência, em princípio, contato menor, mas que depois vai se aperfeiçoando com tudo aquilo que está presente neste templo maior, então isto vai criando aqui na Terra, isto vai criando aqui na vida terrestre uma outra qualidade. Então pode-se dizer que a nova humanidade terá uma vida aqui de outra qualidade porque faz este processo. Então, a parte destes seres que está vivendo aqui, que está encarnada aqui, que forma a humanidade aqui, tem uma vida de uma outra qualidade. Tudo é de outra qualidade, porque esta consciência frequenta estes dois planos. Esta consciência é trabalhada nesses dois planos. Então, assim vai surgir a nova humanidade, assim vai surgir a nova Terra. Assim vai surgir a nova civilização, mas isto tudo é baseado neste fato interno, neste fato que não é para todas as almas ainda, mas que em todas as almas está sendo preparado, mas que há já almas e mônadas bem conscientes neste processo. Nós estamos fazendo esta reflexão em um momento em que a energia em Figueira está nos revelando certas etapas deste processo. Por meio de seres que já estão com vida interior, por meio de seres que estão com um processo interior já confirmado, ou por meio de mônadas que fazem parte do trabalho, encarnadas ou desencarnadas, por meio de mônadas que se encontram nesses templos maiores e que, portanto, se preparam para absorver estas almas, para absorver essas consciências e para partirem para uma destinação superior ou para partirem para escolas, estas escolas internas, que são um campo de aperfeiçoamento para as mônadas e que estão, neste momento, todas muito prontas para recebê-las. Então, esta nova humanidade não é uma humanidade que está polarizada só aqui. Não é uma humanidade que está polarizada só na órbita da Terra. Mas é uma nova humanidade que tem já contatos, que tem já ligações, que tem já extensões, ou que recebe impulsos de outras órbitas planetárias, de outras consciências, ou de outras civilizações. Então não será mais uma civilização como esta, completamente isolada em consciência física e mental.
Será uma civilização que terá consciência de outras civilizações. Será uma civilização que terá consciência da vida em outros níveis. E este é o trabalho que o Centro Planetário de Mirna Jade faz com estas mônadas que estão se preparando, e este é o trabalho que é feito nas consciências que estão aqui na Terra, encarnadas e com esse estágio aqui. Este é o trabalho que Figueira, como centro espiritual, ajuda a que se realize em cada ser que está preparado para isso, ou em cada ser que está voltado para isto. Entre aqueles seres que já têm em si a semente da reverência. Entre aqueles seres que têm já na própria índole, na própria consciência, esta reverência despertada. Um reflexo desta preparação que se faz aqui em Figueira, um reflexo é a energia de certas linhagens em vários setores de Figueira. Então, enquanto as consciências, consciência terrestre do indivíduo, faz um estágio em um setor que represente aqui fora uma determinada linhagem, isto vai moldá-lo, vai adaptá-lo a perceber, a compreender, a se conectar, a reverenciar aquela mesma linhagem que está sendo trabalhada com a mônada neste grande templo, ou neste templo maior. Então, com a nossa reverência, com a semente de reverência que está já bem implantada na nossa consciência externa e que está bem implantada também na alma, com esta reverência, nós podemos olhar os diferentes setores de trabalho aqui com outros olhos, com outra perspectiva, com outra sensibilidade. E será um bom exercício para todos? Será uma boa reflexão para todos? Ou será uma experiência muito importante para todos se começarem a reconhecer as linhagens dentro das tarefas, as linhagens dentro do serviço que lhe cabe naquele momento desenvolver? Isto daria à vida em Figueira, isto daria ao conjunto das coisas em Figueira uma outra qualidade. Isto anteciparia esta reverência que a nova humanidade terá pelas coisas superiores. Isto começaria a surgir numa outra qualidade, na qualidade da vida aqui, na qualidade com que nós desempenhamos as tarefas, na qualidade com que fazemos as coisas, enfim, na qualidade com a qual estamos aqui nesta vida. E este atributo tem a energia para nos manter neste nível de tensão positiva, nesta busca de qualidade, que é uma busca que persiste, é uma busca que está implantada através da energia da reverência, que para um grupo de sexto raio não é muito difícil desenvolver. Mas esta reverência, e esta reverência pelo espírito, esta reverência pela evolução, esta reverência pela evolução superior, pelos planos internos de consciência, isto é a semente que nós trazemos, e isto é a semente que nós estamos colocando neste centro espiritual, em tudo aquilo que é realizado, para que esta nova humanidade tenha um início, para que haja um início de vida com esta
futura qualidade. O monastério, inicialmente, ele era estruturado como 7 grupos, e cada grupo desenvolvendo 12 atributos. E cada grupo que desenvolvia os 12 atributos encontrava-se sob o impulso e sob a energia de 2 raios. Agora, o monastério fundiu estes 7 grupos num grupo único. Portanto, cada membro do monastério que tinha a desenvolver 12 atributos, agora tem para desenvolver 84. E por isso nós estamos vendo todos os atributos, um por um, porque eles são as nossas chaves, eles são as nossas ferramentas para este caminho interior. E cada atributo nos dá uma indicação a respeito do caminho interior que estamos percorrendo nessa consciência monástica. E os raios que estavam em contato com cada membro do monastério, que eram 2, agora são 7, porque os monastérios se uniram. Então a capacidade de cada membro, de Figueira, cada membro de Figueira agora está numa transição para aumentar a sua capacidade para ser estimulado, para ser impulsionado. Porque se havia 2 raios em trabalho sobre cada grupo, portanto sobre cada membro, agora há 7 estimulando. E há estes 84 atributos como chaves para todos. Então aqui começa uma etapa de nós aprendermos a suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, como diz um determinado atributo que nós ainda não estudamos aqui. Mas nós estamos neste momento na hora de aprendermos a suportar correntes poderosas que vêm em auxílio. E por isso é que estes atributos estão sendo comentados e estão sendo passados desta maneira. Enquanto isto é desenvolvido, enquanto a nossa capacidade de receber mais impulsos é aumentada, é ampliada, porque não são todos os seres que suportam isto. Então aqui nós estamos passando por uma exercitação para suportarmos correntes mais poderosas, correntes que estão criando a nova humanidade e não mantendo esta, e não tratando só desta humanidade. São coisas que estão se antecipando, mas haverá, à medida que o estudo desses atributos for evoluindo, for se aprofundando, porque nós chegamos na 4ª parte deste estudo, nós ainda temos 3/4 deste estudo para fazer. E nesta evolução, nesta estimulação, neste treinamento, então, além dos 7 raios que já incidem sobre nós e que nós estamos aprendendo a suportar todos os 7 de uma vez, neste período, neste estudo, na continuação deste desenvolvimento, nós vamos nos preparando para receber mais 5 raios. E estarmos então com 12 raios se manifestando no monastério. Os 7 que já se manifestam exteriormente e cuja energia nós já estamos relativamente habituados a suportar e a receber, e mais estes 5 que são raios mais internos, mas que começam a nos preparar, que começam a colocar a nossa consciência já em contato com uma outra linha evolutiva, que é o astral cósmico. Então nós temos que fazer este trabalho na Figueira com os atributos neste nível e temos que aprofundar ainda este nível
Porque é isto que está acontecendo com as nossas mônadas nesses grandes templos. Estas mônadas estão se preparando para outras linhas, estão se preparando para escolas internas, e a compaixão que ali é desenvolvida e o amor que existe na consciência destes centros planetários, esta compaixão e este amor não esquece, não abandona esta parte da consciência que está aqui, nesta espécie de exílio, aqui nesta vida material, nesta vida mental, nesta vida tridimensional e externa. Então, tudo isto que está nos movendo, tudo isto que está nos trazendo, tudo isto que está nos convidando a ter uma visão mais interiorizada da vida, das coisas, do trabalho e de tudo o que acontece, isto é a dádiva, isto é aquilo que Figueira, como centro espiritual, oferece neste momento a nós todos que participamos disto. Então, nós estamos habituados a ver centros espirituais com diferentes características e sabemos que um centro espiritual nunca é igual ao outro, mas isto que acontece aqui não é porque está numa terra diferente, nem porque está num país diferente, nem porque as pessoas estão diferentes, mas é o trabalho interno aqui que é diferente. É o trabalho interno daqui que diz respeito a uma outra etapa da humanidade. E esse trabalho interno que se desenvolve neste templo maior de Mirnajad, com todas as mônadas que estejam coligadas com este processo, esse trabalho interno acontece com todas as mônadas coligadas com isto, com todas as almas coligadas com isto e com todas as consciências externas neste planeta que estejam coligadas com isto. Então nós teríamos que realmente nos transplantar neste momento. Somos convidados, através desta reverência ao que é supremo, desta reverência ao que é a nossa fonte de origem, que está nos chamando de volta. A reverência a isto tudo, nós com isto tudo teríamos que realmente nos transfigurar e sairmos destes processos individuais e desses processos grupais para esses processos mais amplos, para esses processos que dizem respeito à vida das mônadas. Mônadas não têm limitação de planeta, mônadas não têm limitação de tipo de humanidade, mônadas são cósmicas, mônadas são próximas da consciência divina. Mônadas têm prolongamentos já em outros espaços do desenvolvimento da consciência única. Então nós somos convidados, nesta etapa, realmente a nos transfigurarmos. Somos convidados, através desta reverência a todo este processo superior, nós nos abrirmos, nós nos libertarmos destas limitações do processo da consciência mental, do processo da consciência humana e até do processo da consciência anímica, nos libertar disto para que nós possamos perceber e para que nós possamos ingressar como mônadas ou como consciências que já estão se preparando para isso, nestes templos maiores. Então, nós teríamos aqui, na nossa vida externa, para ajudar esta realidade interior, teríamos aqui a necessidade de sermos muito simples, muito informais em tudo. Porque quanto mais forma aqui, quanto mais complicação aqui, quanto mais elucubração aqui, menos proximidade se tem deste desenvolvimento superior e livre. Então é por isso que nós chamamos o monastério, que nós chamamos todos esses que estão na consciência monástica a ampliarem isto cada vez mais e a não reduzirem este trabalho a pequenos grupos, a pequenas coisas, a pequenas formas, a pequenas situações,
mas estarmos realmente na intenção de nos ampliar e de nos abrir. E a reverência a isto que é superior, a reverência àquilo que é misterioso, a reverência àquilo que é desconhecido, porque se está falando de templos maiores, se está falando de escolas internas, se está falando de tantas coisas que só através da reverência ao desconhecido, só através da reverência desses nossos núcleos superiores é que se pode realmente conceber esta vida aqui, mas esta vida aqui que leva em conta tudo isto, esta vida aqui que é em função desta vida maior. Então estas são as dimensões desse centro espiritual. E nós somos convidados a reverenciar essas dimensões, somos convidados a ter reverência por isso que não é muito deste mundo, embora na aparência e aqui na vida externa nós tenhamos mesmo que ser deste mundo, e o quanto mais discretos e o quanto mais humildes e o quanto mais modestos formos, mais espaço haverá na nossa consciência e na nossa vida aqui para estas coisas, que realmente não são desta terra, mas que são as coisas que as nossas almas estão buscando. Isto são os estados que os nossos seres estão buscando. E se nós tivermos isso tudo presente, e se estivermos numa atitude de reverência perante tudo isto, muitas transformações vão acontecer no nosso ser. E no decorrer do reconhecimento desses atributos, nós iremos então nos unindo, mas não mais só como um grupo. Nós iremos realmente nos unindo com outras esferas.